9 meses, 12 meses. Então, 2023 eu tô otimista. Mas depois, eu acho que a gente tem um problema que iria acontecer independentemente de quem ganhasse a eleição, que é a questão de pressão nos gastos públicos. Eu queria saber a opinião de vocês. Porque, por exemplo, a gente já tem várias promessas Só um aí. parêntese, teoricamente demora para ter esse efeito, né, das políticas públicas. No entanto, o Chile foi um pouquinho rápido, né? Foi um pouquinho rápido. Então Foi. temos um exemplo ruim também aqui do lado E para dar pesou uma na, olhada, né? pesou na popularidade dele, tá? Porque Sim, em tá na 2 merda meses também. ele saiu de 50% para 35, 36 de popularidade. Daqui a pouco tá em 13. Então, é rápido, né? Então, é 13. Agora. Foi mal. Não, pode ser rápido. Mas qual. Não, a ideia, a gente acha que não vai ser, mas pode ser. Eu acho que 2023 vai ser bom, Aham. mas o que a gente tem de problema pra depois? Eu acho que o grande vencedor do processo eleitoral, Tô azeda hoje, né, gente. não é um candidato específico, mas em termos ideológicos, é o pessoal que prefere um estado grande. Porque no final você teve uma corrida de promessas onde o Paulo Guedes, por exemplo, chegou a falar: o que o PT prometer de salário mínimo, a gente paga mais. Então você tem promessa de elevação de salário mínimo, você tinha o Auxílio Brasil, que começou sendo temporário, e como Milton Friedman dizia, né, nada é mais permanente do que uma política temporária do governo, agora é permanente, com promessa de pagamento a mais por filho, por exemplo. Você tem, enquanto o Estado promete mais gastos, ao mesmo tempo promessas também de diminuir a arrecadação. Manutenção, por exemplo, de desoneração de PIS, de COFINS, de IPI. Você tem aquela promessa também de corrigir a tabela de imposto de renda, que está parada desde 2015, e isentar quem ganha menos de 5 mil por mês. Então, somando o impacto disso, ó, tô pegando aqui uma informação do Leonardo Siqueira, né? Manutenção dessa desoneração, 67 bilhões. Auxílio Brasil, 60 bilhões. Se for botar um 13º para chefe de família que vai receber o Auxílio Brasil, para mulher e chefe de família, mais 10 bilhões. Correção da tabela de imposto de renda, mais 17. Então são 154 bilhões de gastos a mais, e nisso nem entra, por exemplo, o reajuste de funcionalismo público. Perfeito. Que eles querem colocar 5, mas tem gente pedindo 20. Não entra, por exemplo, também coisas que esse governo deixou para depois, né? Precatório. Ah, não paga agora não. Paga para frente. Então esse negócio aqui pode ficar muito maior. E aí, como é que vocês acham que o governo vai conseguir lidar com isso? Tá. Eu acho que é o seguinte, o fiscal... 2024 vai dar merda, é isso? Não, eu acho que assim, 2023 vai bem. o fiscal ele é bem desafiador para o Brasil. Mas tem um ponto, ninguém acha que vai ser bom. Ninguém acha que vai ser bom. Uma boa parte do risco fiscal, ele está precificado. Tanto é, o que você colocaria como a principal consequência de um fiscal de um orçamento desequilibrado? Qual que é a principal consequência de quando um governo tem um fiscal desequilibrado? É a inflação. Sim. E os juros altos para conter isso. Quando você vai ver a expectativa de inflação para os próximos 10 anos no Brasil, a gente está acima de 6% ao ano, a inflação implícita. Ou seja, não tem ninguém que olha, investidor institucional, não olha e fala assim, poxa, os próximos anos do Brasil vão ser tranquilos do ponto de vista fiscal. Não, a gente tem um problema e a gente vai colher frutos desse problema. Muito provavelmente a gente não vai conseguir resolver essa situação em 2023, em 2024. Porém, ela está bem precificada. Senão, nós não teríamos uma expectativa de inflação para os próximos 10 anos, na média, de 6 e 10% ao ano. E aí tem gente que fala o seguinte, 6 e 10% ao ano, Gui, não é nada, porque, pô, a gente viu agora, aqui no início do ano, né, abril, maio, IPCA 12 meses acumulado, acima de 12. Eu falo, verdade, só que qual que é a inflação média anual no Brasil desde o Plano Real, desde 95? Média anual, 6,80. Ou seja, a gente está projetando uma expectativa de inflação para os próximos 10 anos quase igual os últimos 27, que a gente teve aqui desde o início do Plano Real. Lembrando que a meta de inflação do Banco Central, nos últimos anos, era chegou a ser acima, mas era de 4,5, com 2 pontos percentuais, para cima e para baixo. Ou seja, o teto da meta era de 3,5. E para os próximos 10 anos, a meta é de 3 com teto de 1,5. Então você está falando assim, Banco Central, o cenário está tão ruim, você não vai conseguir tratar isso daqui. Nosso fiscal está tão ruim que daqui os próximos 10 anos vão ser de inflação acima do teto da meta. Então já está precificado um cenário desafiador extremamente complicado para o Brasil. O que a gente pode ter é um cenário desafiador fiscal, inclusive se ele não for tão ruim quanto a gente espera, movimentos positivos. Igual quando uma ação projeta prejuízo na Bolsa de Valores de 20 bi, o prejuízo divulgado é de 15 e o preço da ação sobe. Então a gente já tem precificado na curva de juros, nos preços dos ativos, um fiscal extremamente desafiador. Como é que eu sei disso? Olhando a expectativa de inflação, acima de 6, acima do teto da meta do Banco Central,
dobro da meta do Banco Central para os próximos 10 anos. Então a gente não está falando, vai ser aqui, desafiador, não. O mercado Mas- já viu tudo isso que eu falei. Exato, e já precificou. Então a gente pode ter cenário desafiador fiscal, pode ter problema fiscal, a gente vai ter quebra do. Não vamos ter teto de gastos, vamos ter um telhado de gastos. E se não for tão ruim, a gente pode inclusive ver melhor no preço dos ativos. Né? Eu acho que a gente sempre tem que olhar qual que é a expectativa do mercado. Quando a gente faz isso, a gente vê que o cenário que está projetado para os próximos 10 anos não é tranquilo, não. É desafiador. Eu acho que é mais ou menos essa. a Porra, minha eu ia visão. falar um negócio pessimista, mas você já foi o pessimista. Se eu for pessimista, também fudeu, vai todo mundo embora aqui da coisa. Porque as pessoas Mas não também, estão, né? até pelos comentários que eu tô vendo, as pessoas não estão sabendo dividir, né, política de economia. Uma coisa é o que a gente concorda ou discorda na questão política, quem ganhou e tudo mais. Outra coisa é o que você vai fazer com o seu dinheiro, né? Não digo nem As economia. pessoas misturam. Eu digo investimento, porque como o Gui falou, né, a economia pode piorar. Só que se piorar menos do que o pessoal espera, tem investimento que vai subir. Perfeito. Isso é muito complicado na cabeça do iniciante, e eu lembro lá atrás, quando eu comecei a investir, né, e aí eu pensei, vou começar a ler valor econômico. Pensando que a matéria de capa que eu tava vendo ali faria alguma coisa no preço. Eu estaria mais informado do que o cara que tem um terminal Bloomberg pagando $20 mil por ano para tomar decisão e com bilhões na mão, né? Essa é a cabeça do iniciante. Ele se acha o super esperto. E aí eu lembro que saiu uma reportagem que era assim: expectativa de que Vale bata um lucro recorde. Eu pensei, olha, vou comprar Vale. É isso, Vou né? comprar Vale. Aí comprei Vale, na expectativa do lucro recorde. E aí veio o resultado. Foi lucro recorde. As ações subiram ou caíram? Elas caíram, porque o recorde não foi tão recorde quanto esperava. Exato. Tinha que fazer 10 para ser recorde. Fizeram 12, mas o mercado esperava 15. Caiu, porque já estava no preço. Né? Então tem que saber separar as discussões de fato e ser pragmático na hora de alocar o seu dinheiro, tá, gente? Mas por favor, Charles, prossiga. Depois, é aí que a gente entra no supino. Mas já a gente entra. Não, mas aí Uma coisa liga com a outra, né? Mas aí vale dizer também que não dá pra. Eu vi também alguns comentários. Não aguento mais falar de política. Porra, não dá pra não falar. Não dá. Não tem. Não é assim. Ao mesmo tempo que tem que saber dividir, que é exatamente o que o Bruno falou, também não dá pra você ignorar as condições Você quer políticas. ser um avestruz?